Oi meninas, tudo bem? Boa noite. Hoje a gente vai ter uma live super interessante sobre rinoplastia. Vocês podem estar enviando as dúvidas de vocês pelos comentários ou pela caixinha de perguntas, quem quiser mais descrição, né? Ó, o Dr. Raul já entrou aqui, vou mandar a solicitação para ele. Ó, o Dr. Thiago Lírio, honra! Oi, Raul, tudo bem? Oi, Dr. Raul, desculpa. Oi, Mari, tudo bem? Tudo e com você, como está? Tudo bem também. Que Obrigado ótimo! obrigado pelo convite para participar aí na tua página, né? Imagina, o prazer é meu de ter você aqui, né? Já faz tempo que a gente está conversando sobre fazer uma live, né? Eu sempre te convidava e você não estava disponível ou não batia o horário da tua agenda, né? Mas Pois finalmente é, estamos aí. e dessa vez o motivo era um motivo nobre, né? Então não tinha como eu escapar dessa vez, não, né? Com certeza. Mas Hum. então é isso. Eu queria que você se apresentasse para as meninas, né, que ainda não o conhecem, sobre sua formação, por que que decidiu focar mais na área da rina, apesar de saber que você faz outras cirurgias também, né? Excelente em todas, mas rina é a sua paixão por quê? Então tá. Então assim, eu fiz eu sou aqui de Curitiba, né? Eu fiz toda a minha formação aqui inicial. Medicina eu fiz na Universidade Federal aqui do Paraná. Cirurgia geral eu fiz aqui em Curitiba também. E a parte de cirurgia plástica eu fui fazer no Rio de Janeiro. Eu fiz no Hospital Federal da Lagoa lá. Eu fiquei durante praticamente 4 anos no Rio de Janeiro. E tem um tempo, já tem 2 anos e meio que eu voltei aqui para Curitiba. Sobre a rinoplastia, na verdade, tudo foi muito por acaso, assim, Mari. No hospital que eu fiz residência lá no Rio, tinha uma demanda grande para rinoplastia. Então acabou que de tanto eu entrar em cirurgias de rinoplastia, e tal, a gente vai criando gosto pela cirurgia. E como é uma cirurgia desafiadora, eu adoro fazer essa cirurgia, assim, né? Então acabou que por isso eu acabei gostando dessa cirurgia. Quando eu voltei para Curitiba, também foi muito por acaso. Eu comecei a ter paciente de rinoplastia, tive um, tive outro, e aí o pessoal vai indicando, né? E por indicação acabou que essa cirurgia é a que eu mais faço, apesar de fazer todas as outras, né? Mas acho que pela demanda do consultório mesmo foi que acabou tendo mais rinoplastia, assim. Sim, é aquele famoso boca a boca, né? Uma paciente fez, mostrou para uma amiga, a amiga gostou, já indicou, né? Então, Exatamente. E hoje em dia eu percebo que é mais de indicação, né? Uma menina faz, eu opero homens também, né? Mas a demanda é um pouco mais feminina e uma menina acaba indicando para outra e aí a demanda por rinoplastia acaba sendo maior, assim. uhum. Então eu vou começar aqui as perguntas, né? Sobre a nossa live sobre rinoplastia. Então tá bom. A primeira pergunta aqui é sobre quais são os riscos e complicações que pode acontecer na rinoplastia e como que pode fazer para evitar esses riscos. Tá. Então, assim, a rinoplastia tem os riscos inerentes de qualquer cirurgia. Sangramento, infecção. Então, o que a gente sempre tem que tomar cuidado, rotina de qualquer cirurgia, de qualquer cirurgião, tomar cuidados com asepsia, antisepsia, para evitar infecção, uma boa hemostasia, que é o cuidados para não ter sangramento no pós-operatório. Mas acho que específico da rinoplastia, o que a principal queixa no pós-operatório dos pacientes é um pouco de dificuldade para respirar nos primeiros dias. Isso se dá principalmente por causa do edema no pós-operatório. Mas isso é temporário, na primeira semana já melhora e os pacientes voltam a respirar normalmente após a cirurgia. Às vezes até melhor, né? Porque a gente não faz só a parte estética da cirurgia, faz a parte funcional também. Então, geralmente, após uma semana, os pacientes já estão respirando bem, até melhor do que antes. Uhum. Eu percebi que você tem feito muita cirurgia com enxerto de costela. Em quais casos é indicado o enxerto de costela?
pode ser também enxerto de outras áreas? É mais doloroso quando faz esse enxerto? Qual que é a indicação? Como que é o pós-operatório? Tá. Então, assim, é, a técnica que eu tenho usado de rinoplastia é rinoplastia aberta e estruturada. Então, a gente sempre precisa de uma fonte de cartilagem para reestruturar o nariz. A principal fonte de cartilagem é o próprio septo nasal, tá? Então, os pacientes que estão operando a primeira vez, as rinoplastias, ou seja, rinoplastia primária, eu sempre tento usar o próprio septo nasal para fazer a reestruturação no nariz, tá? E isso é a maioria dos pacientes. Acontece que na rinoplastia primária, às vezes, o paciente não tem cartilagem suficiente de septo para fazer essa reestruturação. Então, a próxima fonte de cartilagem que eu utilizo é a costela, tá? Uma outra situação que eu uso a cartilagem de costela é quando o paciente já operou o nariz alguma vez, ou seja, rinoplastia secundária, tá? Porque aí provavelmente já não tem mais a cartilagem do septo, então eu preferencialmente uso a costela, tá? Outra fonte que a gente pode ter de cartilagem é a orelha, tá? Eu não gosto muito da cartilagem de orelha porque ela é um pouco menos rígida, tá? Então a gente tem que preparar melhor ela para poder usar no nariz. Então eu prefiro usar a cartilagem de costela. Hoje em dia tem muito cirurgião que já utiliza a cartilagem de costela logo na rinoplastia primária, tá? Todos os pacientes acabam utilizando a costela. Porém, eu tendo o septo disponível, eu prefiro usar o septo, porque é menos uma área para a gente operar e principalmente porque a retirada da cartilagem de costela gera um pouco de dor no pós-operatório. A região da costela dói um pouco mesmo, então os pacientes acabam reclamando um pouco disso. E então eu procuro evitar. Um dos motivos é esse, sabe? Tanto porque a rinoplastia não é uma cirurgia que dói. Então, se a gente tem essa possibilidade, melhor evitar. Mas quando precisa, então eu acabo utilizando a cartilagem de costela. Uhum, muito obrigada. Como a paciente deve se preparar para a cirurgia? Tá, então assim, primeiro, eu sempre explico para paciente que, como é uma cirurgia que não dói, para não ter esse tipo de preocupação, tá? No pós-operatório, o paciente tem que saber que vai usar uma plaquinha durante uma semana, tá? Então é uma semana com curativo. Depois de uma semana eu retiro essa plaquinha, que é o Aquaplast, e depois faço mais um curativo só com micropore. Então o paciente tem que saber que vai ficar 2 semanas de curativo, tá? Porém, como o pós-operatório não é muito complicado, a paciente já pode voltar à sua rotina normalmente após uma semana. Se o paciente trabalha, por exemplo, home office ou ambiente de escritório, assim que o paciente se sentir mais à vontade, já pode voltar a trabalhar, tá? Então não é um pós-operatório muito complicado. Uhum, obrigada. A gente falou ali sobre o pós da rinoplastia, né? Mas como é o pós da rinoplastia? Quais são os cuidados? O que a paciente tem que fazer? Ela pode tomar sol? Tem algum cuidado fisioterápico? Por exemplo, uso de alguma bandagem ou drenagem? Uhum. Tá. Então, assim, Mário, o pós-operatório da rino, eu costumo dizer que dura 1 ano, tá, para os pacientes. Por quê? O nariz, ele acaba edemaciando bastante após a cirurgia, tá? Então, para a gente chegar até o resultado final, eu falo para o paciente que é 1 ano, tá? O primeiro mês é o mês que fica mais inchado o nariz, tá? Então, o paciente tem que ter paciência
porque o resultado demora para aparecer. Eu costumo usar corticóide na primeira semana, para a gente diminuir esse edema, tá? O paciente pode fazer drenagem no pós-operatório. Hoje em dia, tem um trabalho a gente faz trabalho conjunto com o fisioterapeuta, então dá para até fazer uso de taping para diminuir um pouco esse edema, fazendo as drenagens, mas o pós-operatório da rinoplastia, então eu costumo falar que é durante um ano, assim, para a gente ter o resultado final mesmo. Uhum. Algumas pacientes também usam óculos. Pode usar óculos depois da rino? Pode usar o óculos, mas assim, com cuidado. Hoje em dia existe uma plaquinha que dá para colocar no nariz, que é o Rhino Shield, aí o paciente pode usar o óculos. Eu prefiro pedir para evitar, porque como a reestruturação no nariz é muito delicada, no primeiro mês as estruturas estão muito frágeis, sabe? Então eu prefiro que evite de usar o óculos durante um mês. Mas como tem gente que não tem como não usar, então, ou não usa lente de contato e tal, se realmente precisar, eu indico esse Rhino Shield, que é uma plaquinha que coloca no nariz para poder apoiar o óculos. É uma plaquinha fora aquele outro negócio aqui, esqueci o nome, como fala. O Eu não lembro. aquaplast. Isso, O primeiro curativo que eu faço, que a maioria dos cirurgiões faz, é o aquaplast. Tirando o aquaplast, aí a gente pode colocar esse Rhino Shield, se necessário, para poder usar o óculos. Mas se puder evitar, pelo menos o primeiro mês. Uhum. Tá? E sobre dormir no pós? Tem que dormir só de barriga para cima? Pode dormir de lado? De bruços eu sei que nem pensar, né? Pois é, isso essa é outra orientação que eu passo para os pacientes, porque, como eu falei, no primeiro mês as estruturas do nariz estão muito frágeis. Então, se dormir de lado, por exemplo, corre o risco de apoiar a cabeça no nariz e acabar fragilizando as estruturas que a gente montou ali, né? Então, melhor evitar dormir de lado no primeiro um mês. Uhum. Em relação a outras cirurgias associadas, quais cirurgias eu posso fazer junto com a rino? Uhum. Tá, boa pergunta, Mari. Então, assim, a rinoplastia é uma cirurgia que eu levo ao redor de 3 horas para fazer uma rinoplastia primária, 2 horas e meia, 3 horas. Então, eu gosto de associar cirurgias que não aumentem muito o tempo cirúrgico, tá? Como geralmente os pacientes que eu tenho operado são pacientes mais jovens e meninas, a combinação que eu mais tenho feito é rinoplastia com prótese de mama. Então, geralmente as meninas querem aproveitar a oportunidade ali da cirurgia e já que estão fazendo a rinoplastia, acabam fazendo a prótese de mama junto. Mas existem outras possibilidades de cirurgia que a gente pode fazer. Lipoaspiração, contanto que não seja uma lipo de grande volume, lipoaspirações menores, eu costumo fazer lipo HD com rinoplastia, como eu falei, prótese de mama, mastopexia a gente faz também. O que eu não gosto é que o tempo cirúrgico fique muito elevado. Então, fazer lipo, abdômen e rinoplastia eu já não gosto, tá? Outra, para os pacientes de um pouco mais de idade, outra associação que é muito boa de fazer é o lifting facial com a rinoplastia, tá? Isso é muito comum também, pacientes de um pouco mais de idade, mas não tem sido habitual no meu consultório. É mais prótese de mama e rinoplastia mesmo. Uhum. Já que você comentou sobre o fato de pacientes de mais idade, né? Até que idade pode fazer uma cirurgia plástica, uma rinoplastia? Assim, Mário, o que eu costumo falar para os pacientes é que o momento da gente se sentir melhor é sempre o agora. Não adianta ficar adiando a cirurgia. Se o nariz já está incomodando o paciente jovem, já opera o quanto antes. Não tem limite de idade, sabe? Mas não é muito comum o paciente deixar para operar quando está com um pouco mais de idade, sim, mas acontece, sabe? Não tem idade, não tem limite.
Se a hora que quando não estiver se sentindo confortável com o nariz, tiver vontade de operar, não tem problema. Eu acho que o paciente com mais idade que eu operei tinha ao redor de 60 e poucos anos, assim. Uhum. É jovem ainda, né? 60 Jovem, e poucos jovem, anos, jovem, né? jovem. Em relação a pessoas mais jovens, né? Geralmente as meninas, né, quando estão na fase no colégio, começa aquele bullying. Ah, teu nariz. Geralmente as meninas têm o dorso, é isso, né? A Esqueci o giba, nome. né? É a giba, isso. Aham, Então, a partir de que idade pode operar o nariz? tá. Tem que ter o consentimento dos pais? Menor de idade tem que ter o consentimento dos pais, Mari. Eu costumo operar a partir dos 15 anos, tá? O nariz já está bem formado e tal, e é a época que, principalmente nas meninas, incomoda bastante, né? Então, a partir dos 15 anos eu já opero, mas, obviamente, se for menor de idade, melhor, aí a gente obrigatoriamente tem que ter o consentimento dos pais. E como que é feito a correção do desvio de septo, né? Você comentou ali que usa às vezes a cartilagem do septo para fazer a estruturação do nariz. Então, como que é feita essa correção? Como saber também se tem desvio de septo? É por essa parte aqui debaixo do nariz que ela é torta? Ou uma pessoa, por exemplo, eu, né? Tenho o nariz aqui. O meu nariz pode ter um desvio de septo e eu não sei? Sim, o desvio de septo, como você falou, pode ser visível se ele for na região mais caudal do nariz, pode ser visível externamente. Mas a grande maioria dos desvios de septo são mais internos, né? Então, a gente percebe tanto no exame físico, né, na rinoscopia que a gente faz no consultório, ou por exames de imagem, que pode ser principalmente a tomografia, né? Não necessariamente a gente tem que pedir um exame de imagem para todos os pacientes antes da cirurgia, tá? Tanto porque, como eu faço a rinoplastia aberta, é, esse acesso aberto já mostra para a gente todas as estruturas do nariz, né? Então a gente já percebe o desvio de septo ali já no começo da cirurgia, e aí a gente já trata o desvio junto com a parte estética. Então a parte funcional, a gente faz o tratamento ali do desvio de septo, os cornetos inferiores, alguma variação óssea que tem, a gente já corrige ali, faz a parte funcional junto com a estética. O desvio de septo, ele é feito ressecando a parte desviada do septo. E é justamente corrigindo o desvio de septo que a gente pega essa cartilagem e já usa para fazer reestruturação no nariz. Se o desvio for muito acentuado, se a cartilagem for muito torta, tiver muita tortuosidade, às vezes a gente tem que partir para a costela também para poder fazer reestruturação no nariz. Tá? Cada caso é um caso. Aí durante a cirurgia a gente acaba decidindo. Isso é algo que eu converso muito bem com os pacientes antes da cirurgia. Então, rinoplastia primária, se necessário, a gente parte para cartilagem de costela, mas é a minoria dos casos, tá? Uhum. E a paciente que é, por exemplo, desvio de septo faz dormir com a boca aberta, né? Mas tem gente que não tem desvio de septo e dorme com a boca aberta também. Com a rinoplastia, a paciente vai respirar melhor depois? Claro que a gente sabe que no pós não é fácil respirar, né? Uhum. Mas, assim, depois que passar esse período de pós-operatório, a paciente vai respirar melhor? Certamente, Mari, porque, assim, é, a gente corrigindo o desvio de septo já melhora muito ali na respiração. Obviamente que no começo o nariz está muito demasiado internamente, assim como fica demasiado externamente, internamente também fica demasiado. Então no começo é um pouco mais difícil para respirar. Mas depois que esse edema vai melhorando, todos os pacientes acabam respirando melhor, e não só pela correção do desvio de septo, mas por todo o tratamento da parte funcional, né, o paciente acaba respirando melhor. O fato de dormir de boca aberta, né, pode ser multifatorial, não só por causa de um desvio de septo. Não é garantia que o paciente vai deixar de dormir com a boca aberta, mas certamente vai respirar melhor após a cirurgia. A gente sempre faz a parte funcional junto, né? Uhum. Fazer rinomodelação, né, com ácido hialurônico, ou tem essas rinomodelações que são as definitivas, né, que fazem hoje em dia, que não é certo, mas fazem, pode atrapalhar numa rinoplastia?
Então, assim, Mari, sobre a rinomodelação, a rinomodelação ela tem uma indicação muito restrita, né? O que que a gente tem que pensar? A gente está colocando uma substância a mais no nariz. Então, acaba aumentando o nariz. Só que se a gente for analisar o diagnóstico de cada paciente, a grande maioria, a gente não quer aumentar o nariz, a gente quer mexer no nariz como um todo. Às vezes tem narizes que a gente só quer diminuir, tem nariz que a gente quer diminuir alguma parte, como a giba, aumentar alguma outra parte, às vezes no radix, que é essa região aqui. Então, é, o preenchimento com ácido hialurônico, ele tem uma indicação muito restrita. Eu até acho estranho a quantidade grande de rinomodelação que tem sido feita, porque às vezes o paciente tem uma giba que precisa ser diminuída, mas o que alguns profissionais têm feito é aumentando o radix, aumentando a ponta, e aí acaba ficando aquele nariz gigante, bem maior do que ele deveria ser. Então, na verdade, um diagnóstico errado e um tratamento errado, quando na verdade deveria ser feita a rinoplastia, né? Em relação a atrapalhar a cirurgia, atrapalha um pouco sim. Por quê? O ácido hialurônico, ele acaba gerando uma reação inflamatória ali no nariz. Então, pode gerar fibrose, é uma dissecção um pouquinho mais difícil, mas dá para fazer a rinoplastia normalmente após o ácido hialurônico. Acontece muitas vezes do paciente, às vezes, esquecer de contar para o cirurgião que já fez rinomodelação, e aí quando a gente está fazendo a dissecção no nariz, abrindo o nariz, acaba saindo o ácido hialurônico Meu ali Deus. e retira, assim, sabe? Mas atrapalha um pouquinho, porque aí tem um pouquinho de edema naquela região, e aí quando a gente vai testando o nariz para ver como que tá, obviamente antes de terminar a cirurgia, acaba influenciando ali nas partes moles do nariz. Então, o ideal é esperar assim um ano após a rinomodelação para a gente poder fazer a rinoplastia. Uhum. Obrigada. É, o resultado pode ser melhor em um determinado tipo de pele? Com certeza, Mari. Então, assim, o tipo de pele é um fator importantíssimo na rinoplastia. A pele pode variar de muito fina até pele muito espessa, tá? É, quando eu morava lá no Rio de Janeiro, eu percebia que a maioria dos pacientes tinha pele um pouco mais grossa lá, tá? Então, o tipo de rinoplastia que a gente fazia lá era um pouquinho diferente. A gente fazia a ponta bem mais fina, a estrutura de cartilagem bem mais fina, para tentar fazer que essa ponta aparecesse numa pele mais grosseira que está em cima, tá? Que está cobrindo essa cartilagem. Aqui no sul, eu percebo que os pacientes têm a pele um pouco mais fina. Então, a gente tem até que tomar um pouco mais de cuidado para não deixar a estrutura cartilaginosa muito fina para não marcar muito a pele. Então, definitivamente, o resultado depende muito da espessura da pele. Eu diria assim que é o principal fator do resultado, assim, de um resultado bom por um que o paciente não fique tão satisfeito, né? É a pele do paciente, com certeza. Uhum. Obrigada. O que você acha da rinoplastia realizada por não médicos? Tá. Esse é um tema importante também. Então, como você perguntou sobre a formação, para a gente poder realizar uma rinoplastia, Mari, como médicos, a gente primeiro faz 6 anos de faculdade de medicina, formação em cirurgia geral, depois faz cirurgia plástica, outros cursos, e a gente está sempre estudando, porque é uma cirurgia muito delicada. É muito estranho a gente a gente perceber que profissionais que acabam tendo uma formação totalmente diferente, às vezes, vamos supor, dentista, vai lá, tem uma formação para tratar
coisas importantes, né? Mas totalmente diferente, e aí começam a, a operar nariz. Não tem a formação de vida. Por mais que a pessoa se esforce, com certeza a pessoa está trabalhando ali para fazer um trabalho, um negócio legal, não é a especialidade da pessoa. Então, na verdade, eu sou totalmente contrário, né? Respeito e tal, mas o mais importante também são os pacientes se informarem. Então, tem tanta informação disponível hoje em dia na internet e tal. Tem eu? Pois tem muita informação disponível, né? A gente sabe que toda cirurgia tem risco, rinoplastia tem riscos também. Então, as pessoas têm que se informar, têm que ir atrás de profissionais especializados, médicos, né, para evitar maiores complicações. Tanto porque, tendo alguma complicação na rinoplastia, o profissional tem que saber corrigir também, né? Então, se não tiver a formação adequada, não vai ser bem feito, né? Sim, muito obrigada. Toda rinoplastia deve ser feita em ambiente hospitalar? Boa pergunta, Mari. Sim, toda rinoplastia deve ser feita em ambiente hospitalar. Hoje em dia, a anestesia, por exemplo, que eu pelo menos uso, solicito para ser feita, anestesia geral. Tem cirurgiões que fazem com sedação, anestesia local é possível também. Eu prefiro pela anestesia geral, que é uma anestesia atualmente muito segura, tem riscos, mas são riscos controlados, né? Os pacientes que a gente opera, eles passam por toda uma avaliação de risco cirúrgico para diminuir a possibilidade de qualquer problema, mas o paciente tem que estar monitorizado, tem que ser em ambiente hospitalar, não dá para fazer no consultório. Tem alguma coisa específica assim, que dá para a gente acabar fazendo no consultório. Por exemplo, o paciente já fez a cirurgia, tal, precisa de uma pequena correção de alectomia, dá para fazer uma pequena ressecção ali de pele no consultório, mas tudo com muito cuidado. O ideal é fazer tudo no centro cirúrgico mesmo, tá? Uhum, obrigada. Onde que ficam as cicatrizes da rinoplastia, né? Porque todo mundo tem medo, quando pensa em cirurgia plástica, pensa cicatriz. Tem gente que acha que não vai ter cicatriz, né? Que a cicatriz vai sumir. E outros sabem que tem a cicatriz e temem a cicatriz. Mas é muito difícil, né, acontecer algum problema com a cicatriz nessa região, na face, né, em geral. Sim. Então, assim, Mari, a via de acesso da rinoplastia, a gente pode ter a rinoplastia fechada e rinoplastia aberta. A rinoplastia fechada, o acesso é interno, então não gera cicatriz. A rinoplastia aberta é aquela que a gente deixa a cicatriz nessa região que a gente chama de columela. Tá? Além dessa cicatriz, tem a cicatriz da alectomia, que a gente opta por fazer ou não, né? Porém, em geral, as cicatrizes na região da face são cicatrizes muito boas, assim. Então, na rinoplastia aberta, a cicatriz aqui na columela acaba ficando, ao longo do tempo, imperceptível. Pela experiência no consultório, é impressionante, assim, tem pacientes que às vezes com 1, 2 semanas ali a cicatriz já tá bem clarinha. Então nunca tive queixa ou arrependimento, né, de algum paciente por ter feito a cirurgia por conta da cicatriz, assim, é bem tranquilo. Tá? Uhum. Os pacientes não precisam ter receio de fazer a rinoplastia por conta da cicatriz, tá? Uhum. Me veio uma lembrança de uma outra cirurgia, né, que envolve essa parte debaixo do nariz. Pode ser feito um lip lift associado à rinoplastia? É comum, eu não sei, a gente conversou, né, antes um pouco, né, sobre a live, mas é comum isso? É que eu lembrei porque teve uma influencer que fez recentemente essa cirurgia e o resultado dela ficou maravilhoso. Pode ser feito sim, Mari. Eu não costumo fazer essa cirurgia, porque justamente aí nesse caso por conta da cicatriz, porque como é uma incisão maior, caso a cicatriz fique aparente, não fica legal. Então eu não costumo fazer essa cirurgia, mas é possível ser feita sim, não tem problema nenhum.
Alguns cirurgiões plásticos, né, a grande maioria, realmente fala que a cicatriz é algo que pode incomodar, né, desse lip lift, né? Não é Exatamente. que Por nem da isso que eu rino, né? Porque tem uma. É que nem na abdominoplastia, né? Você estica a pele. Então é uma Uhum. cicatriz um pouco diferente. Que pode alargar, né? Que pode alargar. Então tem que Sim. tomar cuidado. A cicatriz da rinoplastia não tem tensão. Então é uma cicatriz que tende a ficar praticamente imperceptível, assim. Uhum. Obrigada. É, a cirurgia secundária, né? Eu acredito que na tua experiência deve ter casos de cirurgia secundária, porque você já tem uma experiência, já é reconhecido por ser um cirurgião que opera bem nariz. Por que essa cirurgia ela é mais cara? Ela é mais demorada também? Às vezes pode acontecer de ter uma paciente que tem que fazer uma terciária, uma quaternária e assim por Uhum. diante. Tá. Por que que essa costuma ser um pouco mais cara? A gente faz um orçamento, Mari, baseado na dificuldade da cirurgia, tá? Então, a rinoplastia secundária é uma cirurgia que requer um pouco mais de técnica cirúrgica, tá? Então, ela dura um pouco mais tempo, o paciente fica um pouco mais tempo anestesiado, então acaba sendo um pouco mais caro. Como eu te falei anteriormente, nas cirurgias secundárias, eu já oriento o paciente nas consultas prévias que 100% dos casos eu acabo usando cartilagem de costela. Então, é mais uma área operada, o tempo ali para a gente tirar a costela ao redor de 20 a 30 minutos a mais de cirurgia. A reestruturação do nariz acaba sendo um pouquinho mais delicada. Então, é nisso que a gente acaba baseando o orçamento. Fica um pouco mais caro, mas é por conta dessa técnica um pouco mais apurada na cirurgia secundária, tá? Uhum, obrigada. É, por exemplo, vai chegar uma paciente lá no seu consultório e ela vai falar assim: Doutor Raul, eu quero um nariz bem pequenininho, eu quero que você diminua o máximo que conseguir no meu nariz. É possível ter um nariz bem pequenininho, tipo Barbie? Ou isso é estigma de cirurgia plástica e hoje em dia é melhor ter um nariz com um nariz mais. Esqueci a palavra, mas a palavra é como você. Tá, então assim, Mari, é claro que é possível diminuir bastante o nariz, mas hoje em dia não é mais como antigamente que existia um nariz padrão para ser realizado em todos os pacientes. Isso muito antigamente, né? Então acabava gerando um estigma de cirurgia plástica em todos os pacientes que faziam a rinoplastia. Hoje em dia, a gente acaba orientando que para cada paciente existe um nariz mais adequado, que faça uma harmonia melhor com a face do paciente, tá? Então, obviamente, eu sempre levo em consideração o desejo da paciente. Então, às vezes o paciente chega com a foto de uma amiga ou de uma celebridade que gostaria que o nariz ficasse igual àquele. Eu acho legal isso porque a partir daí eu tenho a ideia do que o paciente acha bonito, gostaria de ter. Eu tento chegar num resultado próximo àquilo, mas sempre respeitando a harmonia da face, tá? Tanto porque é impossível a gente pegar um nariz que a pessoa deseja e fazer igualzinho para aquela pessoa, né? Mas eu sempre peço para o paciente trazer alguns resultados, alguns narizes que acha bonito, para eu entender o que a pessoa, qual que é o conceito de beleza. Se for adequado para a pessoa, para o paciente, eu sempre tento deixar o mais parecido possível com o gosto da paciente, sabe? O que eu tenho percebido muito, não sei se é por conta de um paciente indicando o outro, então no meu consultório acaba que eu percebo que as meninas hoje em dia estão preferindo deixar o dorso levemente curvinho. Não é como antigamente que ficava bem curvo, bem empinado, Uma mas gangorra, né? uma gangorra. Antigamente era mais assim, né? Mas o que eu percebo é que as meninas gostam de uma leve curvinha no dorso, uma leve empinadinha na ponta.
Nada, obviamente, nada daquele nariz de porquinho super empinado, assim, né? Mas eu percebo essa tendência. E no nariz mais masculino, eu percebo que os homens preferem um nariz com o dorso mais reto, sabe? Então, essa é a tendência. Mas eu sempre escuto o que o paciente acha que é bonito para a gente tentar fazer aquilo para a pessoa, sabe? Eu percebo também, né, falando sobre tendência, a tendência é parecer mais natural, né? Não ter aquele estigma de plastificado. Antigamente, né, as mulheres gostavam, né, de estar mais plastificado, hoje em dia não. E até porque a cirurgia plástica evoluiu muito, as técnicas e tudo mais, então é tudo mais natural. Você vê um facelift em uma mulher, você não sabe. Você sabe que ela tá mais bonita, mas você não sabe se ela. Você sabe que ela fez alguma coisa, mas você não sabe o que. Antigamente você sabia, não, aquela lá esticou a cara, né? O ideal é que, obviamente, quem convive com a pessoa sabe que ela operou. Mas o ideal é que quem não conhecia a pessoa antes da cirurgia nem perceber que ela operou. Achar que aquele é o nariz da pessoa desde sempre, assim, né? Esse é o ideal. Não ficar aquele estigma de cirurgia plástica, que ninguém perceba que o paciente operou. Isso que é legal, assim, né? Eu gosto muito quando o paciente chega no pós-operatório comentando, assim, que as pessoas falam, nossa, ficou super natural, nem parece que você operou, assim. É um elogio muito legal de receber, assim. Ó, aqui tem um comentário do Dr. Márcio Wallace. Um abraço para o Dr. Márcio. Um dado interessante para contribuir. Estudos atuais mostram que a distorção das fotos estão influenciando muito a nossa autoimagem. É real isso, né? Ah, com certeza, com certeza. E um negócio que eu percebi bastante também é que agora a gente teve a pandemia, né? Então, o pessoal estava trabalhando muito home office, se vendo muito no celular, né? Então a procura por rinoplastia foi muito grande, né? E a preocupação com o nariz parece que aumentou demais, assim, a porcentagem de rinoplastia que teve no consultório aumentou muito, assim, então tá todo mundo se preocupando com o nariz, né, porque tá sempre frente a frente ali se olhando e tal. Mas é isso que a gente falou, né? Então tem que tentar não estigmatizar, fazer o nariz combinar com o rosto da pessoa, coisas bem discretas, assim, né? Uhum. Nós aqui, né, no caso, agora está o tempo todo olhando para o nosso nariz aqui, né? Daí a gente começa a observar mais, eu tenho um defeito ali, preciso de um botox aqui. E às vezes não é o que é na realidade, mas a câmera acaba enaltecendo, né? Enaltecendo, enaltecendo. E uma coisa interessante também são esses filtros de Instagram, né? Então, eu já tive um paciente que chegou no consultório pedindo para eu fazer no nariz dela aquele efeito específico, assim, né? Ah, Ou a pessoa fala, não, o meu sonho é não ter mais que usar filtro do Instagram, né? Mas no fim das uhum. contas, a vaidade é imensa, então a pessoa opera e depois E continua colocando continua. filtro, né? Não tem jeito, né? Sim. O Dr. Márcio dando um abraço pra gente e outro abraço pra ele. Ah, outro É, abraço. Deixa eu ver aqui. Já perguntei do desvio de septo. Depois de quantos dias posso viajar de avião, né? Aqui Curitiba tem aeroporto, então acredito que tenha muitas pacientes que vêm de fora, né, para operar com Sim. você. Como que Na verdade, funciona? Na verdade, assim, Mari, paciente que vem de fora, eu tenho mais operado, assim, quem é de fora é o interior do Paraná. Então, geralmente são cidades próximas aqui, né? Então, se o paciente mora numa cidade próxima, o que eu sempre peço é que ao redor de 7 dias eu tenho que ver o paciente para tirar o curativo, tirar os pontos. Então, a pessoa não precisa necessariamente ficar aqui em Curitiba. Pode voltar para sua cidade, não tem problema, contanto que com uma semana volte aqui para eu vê-la. Se o paciente é de uma cidade mais distante, eu peço para ficar uma semana aqui em Curitiba, tá? Justamente por isso. Eu quero ter um acompanhamento mais próximo, ver se não vai ter nenhuma complicação ali nos primeiros dias, e para eu poder trocar o curativo, tirar os pontos, tá? Então, como eu falei, na primeira semana, o paciente vai usar esse curativo de Aquaplast, que eu tenho que tirar no consultório, e tirar os pontos também. Depois, o segundo curativo eu faço só com micropore.
Então, depois da primeira semana, aí o paciente pode voltar para sua cidade e tal. Aí eu oriento como que tira o curativo. Oriento também, se necessário, fazer um novo curativo com micropore, mas geralmente não é necessário. E aí a gente acaba fazendo acompanhamento online. Aí eu sempre peço para os pacientes, se o paciente é aqui de Curitiba, eu peço alguns retornos presenciais porque eu gosto de acompanhar. Mas se o paciente é de fora, aí eu faço alguns retornos online e eu peço que ao redor de 6 meses, aí eu peço um retorno presencial, porque aí já está bem perto do resultado final. E aí a gente vê se tem alguma queixa específica ou não, mas aí a gente já libera o paciente. Então, quem é de fora, retorno uma semana, obrigatório, e depois com 6 meses. Uhum. A gente mencionou ali sobre as cirurgias associadas, né, e o tempo cirúrgico, né, que não pode ultrapassar, tem um limite. Qual é o Uhum. tempo cirúrgico da rinoplastia? Tá. A rinoplastia primária, Mari, eu costumo fazer em ao redor de 2 horas e meia, 3 horas, tá? Isso é muito variável, né? Aí cabe o paciente conversar com o seu cirurgião, dependendo a velocidade com que opera, a técnica cirúrgica. Tem cirurgiões que fazem bem mais rápido e alguns que levam mais tempo. Ao redor de 3 horas, tá? Acontece que o paciente acaba ficando mais tempo no centro cirúrgico, né? Porque tem o tempo da anestesia, depois tem a recuperação pós-cirurgia no centro cirúrgico, mas a cirurgia em si é ao redor de 2 horas e meia, 3 horas. Se for uma cirurgia secundária, que eu tenha que usar costela e tal, aí é ao redor de 4 horas, 4 horas e meia. Uhum. Tá? Mas isso é um tempo seguro para anestesia, assim, não é nada absurdo, assim, não precisa se preocupar em relação a isso. Tá? O que eu vejo dos melhores cirurgiões plásticos que fazem nariz é que eles são mais minuciosos, então acaba demorando mais a cirurgia, porque são detalhes ali, você não pode, né, ao meu ver, se fazer tudo rápido. É nariz, é delicado. É qualquer, que nem diz o Dr. Von Neptun, qualquer milímetro que você, né, menos que milímetro já aparece um defeito. O nariz está no meio do rosto. Primeira coisa que você, quando você olha para uma pessoa, você foca no nariz, porque ele tá aqui, ou é os olhos, né? Ou o nariz e a boca, mas o nariz, você, né, não tem como. Sim, sim. Aqui é sobre a Realmente. anestesia. Assim, Não, pode continuar, desculpa, Ru. não, assim, eu não, é um pouco delicado falar que os melhores cirurgiões levam um pouco mais de tempo, porque também tem muito cirurgião que faz a técnica fechada, acaba fazendo um pouco mais rápido e os resultados também são incríveis, assim, né? Então, isso é um tema bem delicado, assim, em relação ao tempo cirúrgico, sabe, Mari? Tem cirurgião que faz mais rápido e fica muito legal, tem cirurgião que faz bem demorado e fica muito legal, então isso vai de cada cirurgião mesmo, sabe? Em relação à anestesia, é anestesia geral, é anestesia local? Então, eu faço sempre combinada de anestesia geral com anestesia local, tá? Eu prefiro porque acaba protegendo a via aérea do paciente, o paciente não acaba não reagindo ali durante a cirurgia, a gente tem um pouco mais de conforto para operar, mas também é muito comum o cirurgião que faz com anestesia local e sedação, tá? Aí vai da preferência de cada um. É, Às vezes eu percebo no consultório que tem paciente, às vezes, que tem um medo da anestesia geral, né? Acaba tendo uma preocupação a mais, assim, mas hoje em dia é muito seguro fazer, obviamente, como qualquer cirurgia, tem risco, mas é tudo muito controlado atualmente, sabe? Uhum. Eu já até fiz algumas lives com anestesistas, né? E eles falaram que a anestesia geral é a anestesia mais segura que tem. Porque você tá ali, você consegue controlar
tudo do paciente. O paciente tem medo, meu Deus, vai me entubar, ai que medo, anestesia geral. Mas não é assim. E a intubação feita para anestesia geral não é igual à intubação para o Covid. Intubação no Covid era uma coisa grotesca, né? Não eram profissionais que estão fazendo isso diariamente, que tem não era anestesista. O anestesista, ele sabe perfeitamente como entubar a pessoa para fazer a cirurgia, né? Não é uma coisa que ele não sabe. São situações bem diferentes, né, Maria? Ali o que você citou do Covid e tal, é uma situação de urgência e emergência, né? Então é bem diferente. Na cirurgia eletiva, ali na rinoplastia, é um ambiente totalmente controlado, né? Então não tem essa urgência, emergência, tudo feito com muita tranquilidade e tal. Então é um ambiente mais propício para fazer anestesia geral ali. O paciente não deve deixar de fazer uma rinoplastia por causa disso, né? Sim, com certeza. Em relação à acne, né? Muitas pacientes têm acne ou têm a pele oleosa. É indicado fazer uma limpeza de pele antes da cirurgia? Quais cuidados são tomados? Pode ser usado o Rocutan? Como que funciona isso? Uhum. Então, assim, Mari, a limpeza de pele eu peço para o paciente fazer com até uma semana antes da cirurgia, tá? Agora, se for deixar para depois, aí eu peço pelo menos uns 3 meses após a cirurgia para o nariz, para as estruturas do nariz estarem melhor cicatrizadas, a gente não correr risco de perder a cirurgia, assim, né? De ter alguma complicação. Em relação ao Rocutan, também cada cirurgião tem uma conduta um pouco diferente, tá? Eu costumo não pedir para não usar antes da cirurgia, tá? Porque ele acaba afinando a pele. Então ele pode, na minha opinião, pode influenciar o resultado final à medida que eu vou mexer na estrutura do nariz e depois a gente vai cobrir com a pele. Então pode alterar um pouco, eu prefiro não ter esse viés, tá? Após a cirurgia, aí eu costumo, para os pacientes que eu indico, eu peço para começar 2 semanas após a cirurgia. Tem gente que já começa logo após a cirurgia, mas eu prefiro pedir 2 semanas. Mas eu também não tenho usado para todo mundo. Por quê? Como eu te falei, quando eu fazia rinoplastia lá no Rio de Janeiro, o paciente tinha a pele mais espessa. Aqui no Sul, eu percebo que a pele é mais fina, então o resultado aparece antes. Então eu deixo reservado o Rocutan só para paciente que eu percebo que tem a pele grossa mesmo, aí nesses a gente já entra. Mas a grande maioria eu não tenho usado, não. Tá? Mas isso é bem variável, cada cirurgião acaba tendo a sua conduta. Assim. Uhum. Obrigada. Qual é o tempo de internação para cirurgia? Tá. Eu peço para o paciente internar no dia da cirurgia, aí faz a cirurgia e eu dou alta no dia seguinte. Esse é o meu habitual. Se o paciente faz a cirurgia de manhã, até dá para receber alta no mesmo dia, final da tarde. Como eu tenho operado à tarde, a grande maioria dos pacientes eu faço consultório de manhã, o paciente dorme uma noite no hospital e aí eu recebe alta no dia seguinte. Uhum, obrigada. Por quanto tempo o nariz fica roxo? Tá. Na verdade, o nariz não é a região do nariz que acaba ficando roxa, né? Mas essa região abaixo dos olhos que pode ficar roxo. Eu tenho percebido que é a minoria dos pacientes que tem ficado roxo. Se fica, é muito pouco, tá? Aí depende do quanto do tamanho dessa equimose ali, né? Paciente que fica, se ficar muito roxo, até um mês, assim, eu já vi foi o período mais longo. Mas geralmente 1, 2 semanas já está resolvido também, Mari. Mas é a minoria dos pacientes que tem ficado roxo nessa região. Uhum. E podem tomar algum medicamento, por exemplo, uma arnica, para sair esses roxos ou dá tempo ao tempo? Não, pode tomar, sim, não tem problema nenhum, tá? Mas como eu falei, a minoria dos pacientes que tem ficado
também não é o habitual, assim. Então, mas claro, se precisar tomar uma medicação, a gente passa sim. Então, Uhum. Se a paciente tem rinite, vai fazer a rinoplastia, se espirrar, o que acontece? então, assim, Mari, a rinite, não existe um tratamento cirúrgico para rinite, né? Rinite é tratamento clínico. Porém, como o meu habitual na primeira semana é passar corticoide para o paciente, então acaba que a rinite é difícil a pessoa ter uma crise de rinite ali no pós-operatório inicial. Agora, se porventura o paciente acabar espirrando e tal, não tem. Eu peço para tentar espirrar pela boca, mas não tem problema nenhum, não vai estragar a cirurgia, nada, tá tudo certo. Uhum. Como que a paciente faz para saber se ela tem a pele fina ou grossa? Então, assim, Mari, a gente acaba, no exame físico ali do paciente, a gente já acaba percebendo se o paciente tem a pele fina ou grossa, né? Geralmente, os narizes, assim, que a gente chama de caucasianos, aqueles que têm giba, pontinha mais baixa, assim, são os que têm a pele fina. O paciente que tem a pele grossa, geralmente já tem a ponta um pouco mais bolotuda, mais gordinho, nariz mais baixo. Aí nesses narizes que são os que a gente acaba tendo um pouquinho mais de dificuldade de mostrar uma ponta mais definida no pós-operatório, né? Mas é mais ou menos assim que a gente define. Uhum. Obrigada. Existe algum impedimento que leve o paciente a não fazer a cirurgia? Mari, assim, é difícil. Geralmente, todos os pacientes que procuram para fazer a rinoplastia geralmente estão aptos para fazer a cirurgia, tá? Quando que a gente pode evitar de fazer a cirurgia? Ou por problemas de saúde, se o paciente não tiver apto a fazer a cirurgia por problemas de saúde, que é bem difícil de aparecer, assim, geralmente são pacientes rígidos que nos procuram para fazer a rinoplastia. E uma situação que eu evito de fazer a cirurgia, não é comum, mas eu evito, é quando o paciente já operou o nariz, e o nariz já tem um nariz harmônico com o rosto. Então a gente percebe que aquele paciente que a gente pode entregar o resultado melhor possível e a sensação é que o paciente nunca vai estar satisfeito com a cirurgia, sabe? Então, se eu percebo essa situação, o paciente já operou contra o cirurgião, chega a estar com o nariz bonito e quer arrumar um detalhezinho mínimo. Às vezes, Alta, né? às vezes é melhor evitar de operar o paciente, tanto porque a gente sabe que tem riscos, às vezes tem mesmo assim, o risco do paciente não gostar da cirurgia, né? Tem algum detalhezinho específico, o paciente não gosta, aí o nariz já está bom, aí você opera de novo, o paciente não gosta, aí vai operar de novo, o paciente não gosta. São sensação que o paciente eternamente insatisfeito, né? Então, esse tipo de situação a gente tem que tentar diagnosticar já no pré-operatório e evitar de ter mais complicação para esse paciente, né? Uhum. Obrigada. Em relação aos pontos, depois de quanto tempo são retirados esses pontos? Tá. O padrão é sempre ao redor de 7 dias, Mari. Então, como eu falei, o primeiro retorno, eu peço para o paciente voltar ali com 5 dias, 7 dias. Aí a gente tira os pontinhos aqui da columela e o da alectomia, quando a gente faz a alectomia. Tá? 7 dias. E dói para retirar os pontos? Então, é até engraçado, assim, porque a rinoplastia é uma cirurgia que não dói. O paciente não reclama de dor. Então, no pós-operatório, eu acabo passando paracetamol, uma novalgina. Às vezes, a grande maioria dos pacientes acabam nem tomando. Mas a hora de tirar o ponto é um pouquinho desconfortável, assim. Então, tem paciente que é tranquilo, assim, não reclama, não sente nenhum desconforto. Agora, tem alguns pacientes que têm uma sensibilidade maior na região. Aí um pouquinho desconfortável, assim, mas eu costumo
costumo falar para os pacientes, ó, agora chegou o momento mais difícil, não é nem a cirurgia, ali é a retirada dos pontos, mas também eu tiro um deletro, assim, e vai tudo bem depois. Não dá pra dar uma anestesia local, né? Não, não dá, não dá. Eu faço sem anestesia, não sei se alguém faz com anestesia, não. Eu Acho faço que sem ninguém faz, anestesia. mas me veio na Mas sabe que cabeça. já teve paciente que me pediu para fazer anestesia, para Eu tirar os. seria uma que eu pediria, assim, por favor, dá uma anestesia local, porque eu fiz preenchimento labial sem anestesia, né? Foi insuportável, mas acho que no nariz deve ser uma coisa, né? É nariz. Ainda bem que você não precisa fazer rino, né, Mari? Ah, preciso de lado, a coisa não é muito bonita, né? Ah, mas você viu como todo mundo tem um pouquinho satisfeito com o nariz, né? Não adianta. Sim, é. E aliás, tem rino, Raul? Não, não tenho rino, nunca operei, não, nunca operei. Geneticamente Eu, eu, perfeito o nariz. não, eu acho até que eu preciso, Mari, mas nunca operei o nariz, não. É, o que é a rinoplastia estruturada? Tá, então, Mari, é aquilo que eu te falei, acaba que é a técnica que eu uso, né? Então, a gente acaba abrindo o nariz, retirando a cartilagem do septo e depois a gente tem que reestruturar esse nariz, tá? Dar fazer uma estruturação para a ponta não cair, às vezes até colocar alguns enxertos para evitar complicações, como veio invertido, como até dificuldade para respirar. Então, isso que é a rinoplastia estruturada, é a gente colocar novas estruturas de cartilagem para montar o nariz novamente, assim, leigamente falando, né? Uhum. E o que seria a rinoplastia ultrassônica? Tá, então assim, Mari, uma das etapas da cirurgia não são todos os pacientes que precisam, mas acaba sendo na maioria, que é a osteotomia, ou seja, a fratura dos ossos nasais, tá? Existe um equipamento que tem sido utilizado, que é o mais famoso, é o piezo, né? Que é um equipamento que através de vibrações ultrassônicas ele faz essa fratura como se fosse um corte no osso. A vantagem é que ele é específico no osso, digamos assim, então acaba não lesando as estruturas vizinhas, tá? E isso tem se mostrado melhor em relação até ao roxo que você falou, quanto tempo o paciente fica roxo. Diminui muito a incidência dessas equimoses no rosto, o piezo. Tá? Agora, até o nome é interessante, né? O pessoal está divulgando como rinoplastia ultrassônica, né? Às vezes o paciente fica impressionado com o nome. Na verdade, é uma etapa da cirurgia que é realizada com esse equipamento, tá? Não é algo que precisa ter, obrigatoriamente tem, porque dá para fazer no método tradicional, com osteótomo e martelo, tá? Digamos que é um equipamento a mais no leque de opções ali da cirurgia, tá? Uhum. Nosso tempo já está acabando, né? Foram Nossa, muitas perguntas. passou Passou rápido, rápido? né? Aham. Queria agradecer pela live maravilhosa, por tantas informações importantes repassadas, né? Dar parabéns para você, né, por ser esse médico que é jovem, né? Mas é um excelente médico, é elogiado por outros médicos também, né? Não é só os pacientes que elogiam, os outros médicos elogiam. E quando outros colegas reconhecem, né, a sua excelência, a sua qualidade, né, cirúrgica, é, é maravilhoso, né? Ah, obrigado, Mari, obrigado pelos elogios aí, tá? Agradeço a oportunidade. A gente já tinha conversado algumas vezes de fazer live, né? Eu acabei, ou estava com compromisso, acabei escapando um pouco, como você sabe, Vergonha. eu não sou muito de redes sociais, né? Eu sou mais discreto, não gosto de aparecer muito, mas dessa vez, como o convite foi por uma causa especial, então na mesma hora eu aceitei, fiz questão de participar, tá? Espero também
estar ajudando vocês, né, de alguma forma. E também quero te parabenizar, assim, porque a gente é amigo já tem bastante tempo, e então eu te acompanho já há muito tempo, e eu admiro a maneira com que você trabalha, você é muito ética na tua página. Então, muitas pessoas acabam tendo boas informações sobre cirurgia plástica